Lucas 18, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem a respeito do homem, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte, e me importune em mim. E disse o Senhor, ouvi o que diz o justo juiz, e Deus não fará justiça aos seus tolidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. E jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém. Demais, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, estão ouvindo em cima, segundo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, jamais podemos nos exaltar, nem diante de Deus, e nem diante dos homens, nem diante de nós mesmos, do nosso ego, do nosso sentimento pessoal. Toda exaltação, toda soberba, todo pensamento de superioridade deve ser retirado da nossa vida em nome de Jesus Cristo. Não somos melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que nós também. Temos os mesmos defeitos, as mesmas virtudes, temos o mesmo Deus, a mesma salvação, somos ensinados pela mesma palavra, somos guiados pelo mesmo Espírito também. Recebemos o mesmo batismo, a justificação das nossas obras, estamos servindo um Deus que fez os céus e a terra, que ama aquele que é humilde, aquele que quer prevalecer por alguma obra, por alguma virtude que Deus lhe tenha dado, possa cobrar de Deus e do outro alguma virtude que Deus lhe tenha dado. Aqui não é questão de ser médico e engenheiro, cada um professa a sua profissão. Aqui se diz no moral, no caráter, na dignidade, no relacionamento humano e no relacionamento espiritual também. Certo, irmão? E na nossa oração, vemos aqui a palavra do juiz de Níquel, que já vemos uma pessoa aqui orando desta maneira, se dizendo que Deus é obrigado, que Ele merece. Ninguém merece nada. Nós somos justificados pelo sangue do concerto eterno. Jesus Cristo merece por nós, morreu por nós, foi crucificado por nós, subiu ao céu por nós, e um dia vai nos levar ao reino da sua glória também, pela sua submissão e pela sua humildade. Tem muitas pessoas que são muito exaltadas, muito soberbas também, na presença de Deus também. Nunca devemos nos vangloriar
de algum dom que Deus nos deu, por alguma fé, ou nos tornar prepotentes, com algum testemunho que Deus faça na nossa vida, de curas, prodígios e maravilhas. Nunca devemos nos encher de convencimento, pensando que somos alguma coisa melhor do que outro também. E nunca valorize a pessoa mais do que deve ser valorizado. Quem deve ser valorizado na nossa santificação, na nossa purificação, na nossa vida, na nossa salvação, é Deus por meio de Jesus Cristo, movido pelo seu Espírito. Se recebemos alguma coisa, não conquistamos pela nossa força, sabedoria e conhecimento. Conquistamos pela força do Senhor. A Ele, pois, toda a honra, todo o louvor e toda a glória também. Pessoas vezes acham que Deus fez alguma maravilha comigo. Muitas vezes o povo põe os olhos nessa pessoa, engrandecendo essa pessoa também, tornando ele maior do que ele é. Ninguém é nada na presença de Deus. Algo que eu não sou nada, ninguém é nada. Cada um semeia aquilo que o Senhor em Deus semear. Então hoje o Senhor começa essa palavra por isso aqui também. O outro, humildemente, não tinha nem coragem de levantar a voz, por isso eu me pé longe e longe, ninguém ia querer levantar os olhos ao céu. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Existe muita contenda, existe muito orgulho próprio, uma exaltação, uma imposição, uma autoridade, numa casa, numa família e numa igreja, fora dos termos cristãos, fora da doutrina santa de Jesus Cristo. É uma exaltação humana, é uma imposição humana. Não aceite imposições humanas, nem na tua casa, nem na tua família, e muito menos na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que quer ser o doutrinador, o ensinador, ele quer santificar sua casa, sua família, ele está errado. Ele tem que orar, tem que clamar e pedir a luz de Deus, e deixar Deus fazer a obra, e Deus manifestar pela palavra, sua doutrina e sua lei também. Toda palavra, todo julgamento individual, toda doutrina que o homem quiser pegar, para sua casa, para sua família, ele pode pregar, mas não pode impor. Está certo ou está errado? Não pode impor, você tem que fazer. E às vezes não é um bom sentimento, não é uma boa luz, é trevas, é até o inimigo às vezes. Às vezes a pessoa está no pecado, está no erro. Ele não fala do seu erro, do seu pecado. Mas às vezes tem até adultério, prostituição. Ele vai corrigir o filho porque ele fuma, porque ele assiste televisão, porque ele chegou tarde. E assim por diante. Um pecado maior do que aquele que ele está querendo corrigir. E hoje Deus manda essa palavra. Educa, mas santificação vem da parte de Deus, nosso Senhor. Não tem imposição. Dá a doutrina, ensina a doutrina, o que é certo e o que é errado. E reconheça os teus próprios erros também. Como é que vamos apontar o dedo para os outros se nós somos sujos também? Como é que vamos tirar o cisco que está no olho do nosso irmão se tem uma trave nos nossos olhos? Tem pessoas que se exaltam na família e na casa. E às vezes quer se impor pelo dinheiro, pela força física. Olha o que Deus está falando hoje. Não pensei, estava com medo de pregar. Porque cada dia fica mais difícil pregar. Que as coisas estão crescendo de tal maneira que precisa ser Deus falando no coração do crente. E mostrar mesmo, sou eu que estou falando. Glória a
Quando todos nós recebemos a graça do Filho de Deus, eu senti isso na alma. Quando eu recebi o Evangelho, eu me admirei. Eu senti um alívio tão grande. No batismo senti um peso mortal. Eu saí aterrorizado. Senti o peso da minha carreira. Mas no momento em que eu creio nessa doutrina, nos ensinamentos, naqueles servos humildes que pregavam a verdade, falavam a verdade, custasse o que custasse. Simples, carroceiros, lixeiros, tinha engenheiro, tinha médico, mas não influenciava sua sabedoria, seu conhecimento humano. Era o Espírito Santo que falava. E senti que era Deus que estava falando que eu era um pecador e que ia fazer justiça para a minha alma. Eu senti um alívio tão grande, irmão, tão grande nesses pensamentos, que eu disse: glória a Deus, glória a Deus. Achei um caminho onde eu não vou servir o homem, eu vou servir a Deus em espírito e em verdade. Não vou seguir mandamentos humanos. O homem e o demônio vai parar de mandar na minha vida e na minha alma. Dá uma glória a Deus e diga isso hoje. Estou servindo um Deus vivo, não estou servindo o homem. O homem nunca vai mandar na minha alma. O homem pode me aconselhar, mas não pode me obrigar. E ainda mais quando está no erro, está fora da doutrina e fora da palavra também. É muito soberbo, e se baseia muitas vezes no dinheiro, para oprimir, para mandar, para fazer com que a família se submeta também. E tem filhos e tem filhas, e na hora de escolher a justiça entre o pai e a mãe, escolhe quem tem dinheiro. Você está errado. Você tem que escolher quem é honesto, quem é digno, quem é obreiro do bem, quem ama a família, quem ama a ti próprio também. É o começo dessa palavra. Eu não esperava essa palavra. Subiram perante os homens. Hoje Deus está mandando essa palavra. Entre ser soberbo, seja humilde. Entre ganhar e perder desonestamente, perca honestamente. Em vez de fazer chorar, chora você. Humilha-te, que adiante da honra vai a humilhação. E essa honra se reflete dentro da grandeza da pessoa. Não importa o que a pessoa seja, não importa que ele é uma autoridade, não importa que ele é um ancião cooperador de autoridade na Igreja de Cristo, que Deus lhe otorgou pelo Espírito, que não é mais do que compromissos e obrigações. E a pessoa fora também, ele tem a honra dele, do seu cargo, da sua posição também. Deve ser honrado, sim. Mas ele deve ser humilde. Eu acredito. Que silêncio, que comunhão gostosa. O que eu acredito nos meus sentimentos de servo de Deus? Eu acredito que o humilde nunca será humilhado. É certo essa expressão? O humilde nunca se sentirá humilhado. Ninguém consegue humilhar o humilde porque ele já é humilde. Ele não tem o que pagar, não tem o que dever. Ele é humilde, ele é manso.
não é soberbo, ele não merece ser humilhado, espizinhando. Ele já é humilde. Humilde quer dizer santidade, pureza, lealdade, fidelidade, cumpridor dos seus deveres, se humilha perante a necessidade, a fome, a miséria, o trabalho, o esforço, o ministério, a Deus, aos homens, na sua profissão, na sua vida, se sujeita à sua obrigação da família, dos filhos, de servo, de serva de Deus. O humilde nunca será humilhado, irmão. Ele já é humilde. E hoje Deus manda essa palavra. Se você é humilde e está passando alguma humilhação, dá um glória a Deus. Deus vai te exaltar. Deus exalta os humildes e abate os exaltados. É uma glória, é uma honra, é uma dádiva. Num caso, numa necessidade, numa disputa, ser humilde. Arrumar um meio de paz, de amor, de tranquilidade, de amizade, de examinar neutramente, com pureza, com sinceridade diante de Deus e dos homens, e ver quem é que está com a razão, quem é que está com uma mentira, quem é que está sendo injusto, e praticar a justiça, e propor a justiça, expondo os teus erros, pedindo perdão dos teus erros, e sabendo da tua justiça. Se Ele te perdoar, você está perdoado. Se Ele não te perdoar, você está perdoado. Como que vamos a Deus, irmãos? Como é que vamos a Deus sendo soberbo? Como é que vamos a Deus sendo inimizados? Como é que vamos pedir um favor para Deus se temos inimizade contra um irmão e contra uma irmã? Se essa graça é a graça do amor, da caridade, do perdão e da misericórdia. É grave o erro, inimizade, soberba. Como é que a pessoa vai dizer? Ele está dizendo para Deus: eu sou tudo isso, mas tu tens que me ouvir. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um pecador, compadeça-te de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador. O outro, eu sou isso, eu sou aquilo. E foi reprovado. Façamos as pazes, irmãos. Amemos uns aos outros. Não falemos mal uns dos outros. Não falem mal do ministério. Não participe de rodinha de escarnecedores. Seja plantado como uma árvore frondosa de ribeiros de água, onde dá o fruto na estação própria e as folhas não caem. Glória. O dever de orar sempre e nunca desfalecer.